Bom, hoje eu vim contar pra vocês o dia que eu engravidei do meu primo mais velho. Minha mãe tinha 2 irmãs e pelas 3, né, tanto a minha mãe quanto as minhas 2 tias serem mães solteiras, elas sempre se reuniam final de semana ou feriado, algo do tipo assim, pra poder passar, né, o tempo juntas e tal. E como a minha tia morava um pouquinho longe, né, da minha mãe, e a casa da minha mãe era maior, toda vez que elas iam se reunir para fazer alguma coisa, algum almoço, né, alguma festinha e tal, elas vinham para casa da minha mãe porque era maior e dava todo mundo. Uma dessas minhas tias tinha 2 filhos, um tinha 8 anos de idade, que se chama Gael, e o outro, Felipe, que tinha seus 17 anos de idade. Eu, na época, tinha 13 anos de idade. E toda vez que a minha tia ia para lá, ela ia, e esse meu primo de 17 anos de idade, ele às vezes ia, às vezes não, ficava com o pai, né? Porque ele gostava muito de ficar com o pai dele, né? Que era separado da mãe dele. E nisso, todas as vezes que ele ia pra lá, ele ficava brincando comigo e tal, falando que eu tava ficando bonita, com corpão e tudo mais. E foi quando eu fiquei mocinha. Então, quando ele veio com a mãe dele, eu já tinha meus 13 para 14 anos de idade, já era moça, já tava com um corpo, né, mais bonito e tal. Então, ele veio já me olhando com outros olhos, sabe? E ele começou a puxar mais assunto comigo e tudo mais. E as meninas da rua ali, da rua da minha mãe, toda vez que ele ia pra lá, as meninas que eram da minha idade, tipo de 13, 14, 15 anos, ficavam, né, se assanhando pra ele, porque ele realmente ele era muito bonito. Então a menina ficava, chama seu primo pra vir pra cá, pra ir na praça e tal. Só que ele nunca ia, porque ele era muito na dele, entende? E teve um dia que teve um churrasco lá em casa e tal, e acabou que todo mundo foi dormir, né? E esse meu primo me mandou mensagem no Facebook falando que era pra me encontrar ele lá na área, né, lá atrás, onde tinha uma rede. E nisso eu perguntei pra quê, e ele falou vamos ficar lá na rede, tava conversando. E aí eu fui pra rede e fiquei lá na rede conversando com ele. Até que, tipo, ele foi e me beijou, né? E aí a gente começou a se beijar e tal. E depois, tipo, me veio na cabeça, gente, a gente é primo, né? E eu falei pra ele, o que a gente tá fazendo? A gente é primo, a gente não pode fazer isso e tal. Ele falou, o que tem? A gente é primo, a gente não é irmão. E aí tava tão gostoso, né, o beijo, que eu continuei beijando ele. E começou a me subir uma coisa, sabe, o negócio. Eu já tinha, tipo, dado uns beijinhos assim na boca, estalinho e tal, de alguns meninos ali, né, da praça ali, mas nada assim parecido, né, com o que meu primo, né, fez, assim, de me beijar, de pegar na minha nuca e tal, sabe, de um jeito diferente. Então eu senti um negócio assim bom, sabe, muito bom. E aí eu fiquei toda hora querendo aquilo, sabe? Eu não podia ver meu primo sozinho, que eu queria beijar ele. E ele correspondia a tudo aquilo. Só que ele tocava muito no assunto de, tipo, eu perdi minha virgindade com ele. Eu falava que eu tinha medo e tal. Até que teve um dia que lá em casa era assim, 3 quartos. E o último quarto era um menorzinho que tinha, sabe? Até porque acho que era um quarto realmente pra... Não, nem um quarto pra dormir e tal, deveria ser um quarto pra guardar as coisas. Só que minha mãe acabou colocando uma cama ali de solteiro, né? E deixou alguns colchões ali pra quando eles fossem pra lá. E nesse quarto era o único quarto que não tinha ar-condicionado. Nos outros 2 quartos tinha ar-condicionado. Então, por ser um dia, né, calorento, a maioria das pessoas se reuniram, tipo assim, se dividiram pra dormir nos quartos que tinha ar-condicionado. Ele falou que não fazia questão, que queria dormir no último quarto mesmo. Então toda vez que ele vinha, que tava muito calor, ele dormia no último quarto sozinho, porque ninguém queria dormir no quarto que não tinha ar-condicionado. E aí ele foi me chamar para o quarto, né? O quarto onde não tinha ar-condicionado. E eu falei, não, meu mãe vai perceber e tal. Ele, não, só a gente ir devagarzinho e tal. E nós fomos. E naquele dia ele, tipo, ele botou o colchão no chão, porque a cama, como era uma cama antiga, fazia barulho. Ele colocou um colchão no chão e, tipo, a gente ficou deitada ali, a gente começou a se beijar e tal. Só sei que já era de madrugada, a gente tava ali se beijando, a gente não podia conversar muito alto, então a gente se beijava mais do que outra coisa. E foi quando ele começou a, tipo, tirar minha roupa. Eu comecei a falar, não quero, é melhor não e tal.
eu sou muito nova ainda, minha mãe descobrir, nossa. E ele começou a tirar minha roupa, sabe? Não vou falar que foi contra a minha vontade, mas também não era o que eu queria naquele momento, entende? Enfim, aconteceu. Eu perdi minha virgindade com meu primo. E aí quando ele começou a me mandar mensagem, falando pra gente se encontrar na rede, ou então eu ir pro quarto dele quando todo mundo dormir, eu comecei a falar que eu não queria mais e tal, porque eu tava sentindo que ele só tava fazendo aquilo mesmo pra poder, né, a gente ter relação e tal. E ele falou, não, que isso, nada a ver, não sei o que. E aí foi quando ele começou a me mandar um monte de mensagem falando que tava gostando de mim, que queria ficar comigo e tal. Só que a gente ia ter que ficar escondido, porque a nossa família não ia aceitar. E como eu já tava gostando dele, eu acabei, tipo, caindo, né, no que ele tava falando, nas coisas que eu tava falando. E aí eu fui e fiquei com ele de novo. Fui pro quarto onde ele dormia, né, e fiquei com ele novamente. E aí foi quando eles voltaram, né, pra casa deles e tal. E ele, tipo, já não era mais a mesma coisa comigo, já não me respondia direito. Ele só me respondia mesmo quando eu tava ali, porque ele queria aquilo, né, ele queria ter relação comigo, então por isso que ele respondia. Mas depois ele começou a não responder mais quando ele voltava pra casa. E aí eu comecei a ficar muito triste e tal. E passou basicamente, né, um mês e pouco. A minha mãe, né, já tava vendo o que ia fazer, né, pra poder eles virem pra cá. E foi quando eu comecei a passar mal, assim, sabe? Sentindo cólica, muita cólica, né? E eu tava muito enjoada, tava me dando febre. E eu, tipo, não sabia o que estava acontecendo, né? Eu não fazia nem ideia do que estava acontecendo. E minha mãe também, né? Por eu ser uma garota que sempre fui muito obediente, sempre ajudei minha mãe dentro de casa, nunca fui de dar trabalho, sabe? Sempre fui muito estudiosa e tal. A minha mãe não imaginou que seria uma coisa, né, tão séria. E minha mãe foi e me levou no médico. Quando chegou no médico, minha mãe começou a falar, né, os sintomas que eu tava e tal. Eu tava com uma dor muito forte, assim, no pé da barriga e tal. Eu tava assim, em posição pra dormir, pra deitar. Tava me dando febre, a febre ia e voltava. Eu tava enjoada, eu tava com uma dorzinha chata de cabeça. E aí, o médico falou que ia pedir exame de sangue. Eu pedi o exame de sangue e o resultado chegou. Eu tava grávida, gente. Quando o médico falou isso pra minha mãe, tipo, ela não teve reação. Ela ficou, tipo, olhando pra cara do médico, olhava pra minha cara, olhava pra cara do médico. E realmente, tipo, como assim? Eu não tinha noção, gente, de nada. Eu não tinha noção de nada. Pra mim, ele não tinha, né, coisado dentro. Não sei, eu não tinha noção de nada, nunca tive orientação em relação a isso. Então, eu queria saber também como que isso tinha acontecido. Eu sabia, né, que eu tinha feito, mas pra mim tava tudo bem, tinha me prevenido, ele tinha tirado, né, como ele disse. E aí, a minha mãe pegou e falou, não tem como, impossível. E ela olhou pra minha cara, ela falou, isso é sério? Você tá grávida? Eu falei, mãe, não sei. E minha mãe começou a gritar comigo dentro da sala, assim, do médico. Com quem você perdeu a virgindade e tal? E eu, mãe, eu não sei. Eu comecei a falar, não sei. Quanto mais eu falava, não sei, mais a mãe ficava nervosa, porque pra minha mãe eu tinha perdido qualquer um, entende? E tipo assim, pelo que eu tava falando, não sei, minha mãe começou a falar que eu tava dando pra todo mundo, pra mim não saber com quem eu tinha perdido a virgindade, eu tava dando pra todo mundo, que, né, eu tava igual uma... E aí, eu comecei a chorar e tal, e o médico falou assim, a gente vai ter que mandar ela fazer uma outra. E quando eu fui fazer uma outra, gente, adivinha, o feto estava morto. E pelo o feto estar morto, né, o meu corpo já queria expulsar, por isso que eu tava sentindo aquela cólica muito forte. E aí eu tive que tomar um remédio, né, fazer acho que a indução, né, que se fala, não sei bem, do parto, pra poder eu expulsar, né, aquele feto e tal. E eu sofri, gente, pense como eu sofri demais. Eu chorava, mesmo com raiva da minha mãe, eu queria que a mãe estivesse ali, porque minha mãe gritou pra todo mundo assim, né, ali na clínica, gritou pra todo mundo que
eu tava em golpe, dando pra qualquer um, por isso que eu não sabia quem era o pai. Só que não era nada disso, eu só não queria, tipo, não sabia como falar pra minha mãe, entende? Mas minha mãe esteve ali comigo, ela ficou ali comigo, mesmo com toda a raiva que ela também tava de mim. E aí eu, né, consegui colocar o feto pra fora. E depois, né, que eu tive alta, tudo direitinho, a minha mãe foi, conversou comigo novamente. Aí foi quando eu contei pra minha mãe com quem eu tinha perdido a virgindade e quem poderia, né, ser o pai. Ah, pra quê? Pra quê? Minha mãe ligou pra minha tia, a minha mãe pediu pra falar comigo, minha mãe esculachou, minha mãe esculhambou ele. Depois a minha mãe falou pra minha tia, né, o que tinha acontecido e tal. E a minha tia, tipo, de primeira, minha tia não quis acreditar na minha mãe, falou que eu tava mentindo e tal. Porque quando a minha mãe esculhambou o meu primo pelo telefone, ele não falou nada, ele ficou só escutando. E provavelmente ele deve ter desmentido, né, pra minha tia. Só sei que minha mãe e minha tia tiveram uma discussão feia, né, porque a minha mãe falou que a minha tia preferia acreditar nele do que acreditar nela, que estava ali, que esteve no hospital comigo e tal. E os detalhes que eu contei também, né, de como eu perdi minha virgindade e tal com ele. E a minha mãe e minha tia discutiram, pararam de se falar, né. Toda vez que, depois que tinha uma coisa, né, que fazia lá em casa, só minha outra tia que ia. Confesso que eu me senti um pouco culpada, né, pela briga da minha mãe e da minha tia, porque elas tinham uma convivência muito boa, né, por um erro, né, meu e do meu primo, a gente acabou fazendo com que a minha mãe e a minha tia tivessem uma briga e parassem de se falar. Bom, faz 6 anos que isso aconteceu, eu não quis mais ficar com meu primo nem nada do tipo, eu não quis nem mais ter contato com ele direito. Depois ele tentou vir conversar comigo, mas eu não quis, não quero assunto com ele, porque eu acho que pelo menos ele tinha que ter sido homem, né, tinha que ter assumido tanto pra minha mãe quanto, né, pra minha tia o que realmente aconteceu, porque talvez se ele tivesse assumido, a minha mãe e a minha tia até hoje estavam se falando e ia ter a relação que elas sempre tiveram. Só que pela falta de caráter dele, a falta de coragem dele, né, de falar o que realmente aconteceu, né, acabou que deu essa intriga entre a minha mãe e a minha tia. Só que hoje a minha tia sabe que realmente o filho dela que tirou minha virgindade, né, o meu primo, né, que era o pai da criança, nesse caso, eu tivesse tido aquela criança. E mesmo assim ela não consegue pedir desculpa pra minha mãe nem nada do tipo, né, por ter duvidado da minha mãe e tudo mais. Hoje eu tenho a minha vida, né, eu sou noiva, mas uma coisa que eu queria muito era que minha mãe e minha tia voltassem a se falar novamente, voltassem a ter aquela relação de irmãs que elas tinham antes, né, de tudo isso acontecer. Fala, galera! Então, gente, na minha opinião, eu acredito que o erro foi muito mais dele do que dela, porque primeiro que ela estava entrando na pré-adolescência, sabe? Ela não tinha nem seus 15 anos, né, direito, ela tinha 13 para 14 anos de idade e ele já tinha seus 17 para 18, então ele já tinha cabeça, né, de homem e tal. Então ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia, né, as consequências que poderia ter, e mesmo assim ele quis fazer. E depois ele não quis assumir, né? Depois ele não foi homem o suficiente para assumir o que realmente aconteceu. E isso acabou causando uma intriga, né, entre as duas irmãs, né, que é a mãe e a tia, por conta de um erro, né, deles, por conta talvez da falta de caráter, né, dele, do menino, que poderia sim ter falado para a mãe que aconteceu, que errou e tudo mais, que foi coisa de momento, não sei, gente, que tivesse pelo menos a coragem de chegar e falar que realmente aconteceu, que realmente fez. Não querer mentir, deixar só a menina como se fosse a culpada, como se ela fosse a mentirosa, né? E hoje em dia a mãe e a tia não se fala justamente por conta disso, né? Então o erro foi mais dele do que seu. Mas a sua parte você fez, né? Você falou a verdade para sua mãe e isso que importa. Espero que a sua mãe, né, e a sua tia, elas consigam sentar e conversar, né, e se entenderem de novo, voltarem a ter relação, né, que elas tinham antes. Então é isso, galera. Se você tiver qualquer tipo de história para me contar, se você já passou por algo parecido, né, quiser me contar a sua história para me trazer aqui no canal também, me mande mensagem no direct do Instagram, tá? Me siga nas minhas redes sociais. Lá no Instagram, gente, eu fico
bem mais perto de vocês, porque eu fico 24 horas no Instagram, né, postando tudo que eu faço. Então me siga lá no Instagram, né, no Facebook também. E é isso, curta, comenta, compartilha bastante esse vídeo, né, pra gente crescer esse canal e ter mais histórias pra trazer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da interpretação. Me desculpa porque eu às vezes me distraía, né, porque tinha alguns vizinhos, né, que eu moro aqui do lado de um prédio, então os vizinhos estavam tudo me olhando ali gravar, né, porque a janela estava aberta, então eu tive alguns momentos de distração, mas eu peço que me perdoe. E é isso, meus amores. Se você não for inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.